Bem-vindo ao canal. E alguém por aí ainda se lembra de The Witcher? Lembra de quando esperamos uma boa adaptação com orçamento alto de uma das histórias de fantasia mais legais que já fizeram? E também se lembra de quando Henry Cavill interpretava o Geralt de Rivia, porque ele era um grande fã de histórias de fantasia e principalmente dos livros de The Witcher? E você lembra de assistir a primeira temporada e à medida que os capítulos iam passando, percebeu que a narrativa era confusa e não fazia nenhum sentido, e pulava de um lado para o outro sem nenhuma explicação, mas que aparecia de vez em quando um monstrinho divertido em uma história ou outra. E também deve-se lembrar que metade ou mais dos personagens, eu diria de todo o mundo de The Witcher, sofreu mudança racial. Mas por qual motivo? Porque sim, só por isso. Além disso, a Netflix é muito virtuosa, precisa sinalizar virtude também. E sem contar a sensação de que não sabíamos onde estávamos. Cada vila, cada cidade onde acontecia a história tinha a mesma variedade étnica e racial sem sentido. Assim, ficávamos perdidos, já que era tudo igual, tudo genérico e tudo sem identidade. O mesmo caldeirão étnico, racial, genérico, sem identidade e, claro, carregado de virtudes que vemos em todas as produções de Hollywood. Acho que toda essa coisa genérica e sem identidade, as pessoas maravilhosas e o beautiful people, em geral, chamam de diversidade. É só me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que é isso. E para completar a desgraça, por alguma razão desconhecida, Geralt foi relegado a uma posição secundária na sua própria série. No final das coisas, o resultado final dessa tranqueira foi mais uma genérica fantasia feminista, escrita por feministas progressistas frustradas de meia-idade. Sim, feministas frustradas. E ainda progressistas. Nem eu faço pior. E olha só o que aconteceu. The Witcher voltou. Mas que legal, né? Só que eu não acho. Deixa eu corrigir. Foi um erro meu. Na verdade, é a série da Yennefer e da Ciri, com um convidado especial em algumas aparições. Eu acho que o nome dele é Geralt de Rivia. Só tem alguns detalhes. Eles perderam o ator principal e a maior parte da sua audiência. E provavelmente a paciência e a boa vontade, não só dos seguidores, como também de quem só assistia por assistir. É o de sempre. Vemos isso na Marvel e na DC todo dia. E quando assisti o teaser trailer esses dias, pensei, por que essa tal de Netflix ainda está perdendo tempo produzindo essa tranqueira feminista? A quantidade de talento é zero e há um buraco negro de criatividade. Quem eles querem enganar? Quem vai assistir essa tranqueira? Certamente não vão ser os seguidores, nem dos games e nem dos livros. Pelo menos isso eu sei. Essa série é tão fiel ao material original quanto nada. Peraí, eu lembrei uma comparação. Que tal o que fizeram com a obra de Tolkien em Rings of Power? Galadriel, Galadriel, Galadriel. E mesmo aqueles que ainda assistiam porque ainda tinham Henry Cavill por lá, devem ter abandonado o barco. E nem vai ser para os fãs de fantasia, porque essa série já abandonou há tempos esse tema para ser só mais sinalização de virtude sem sentido. Não tem aventura, não tem fantasia, não tem nada, mas tem mais fantasia feminista. O que estou querendo dizer é que essa série já foi mais do que esquecida. Ninguém, mas ninguém mesmo, se importa mais com ela. E não tem mais como recuperar, já era de vez. E essa coisa toda é tão frustrante que nem devia acontecer desse jeito, para começo de conversa. Havia todo mundo onde The Witcher poderia ser um novo Game of Thrones, uma história de fantasia adulta e complexa que perfeitamente se veria, ainda mais com um bom elenco para interpretar corretamente os personagens, com a aventura e perigo das histórias do livro do jeito que todo mundo gostou, como foi feito. Mas isso está proibido de acontecer, já que vivemos numa era em que o entretenimento ocidental está proibido de acontecer, e tudo aquilo que é legal, inteligente, inspirador, todas essas histórias
criadas por autores ocidentais, sejam nos quadrinhos ou nos livros, estão sendo sistematicamente destruídas pelos progressistas. Oh no, how terrible! That's just awful! How terrible! Oh no! E assim, eles passam a mensagem. Mas, para ser justo, desde o começo, essa série estava condenada ao fracasso. Para começar, tem o autor dos livros de The Witcher, o polonês Andrzej Sapkowski, e que, teoricamente, deveria ser a linha de frente na proteção de sua obra contra a destruição das feministas progressistas. O cara é um excelente autor, mas parece ser um péssimo homem de negócios. Ele vendeu os direitos para games em 97 por uma baixa quantia. Essa decisão causou a ele a perda de milhões de dólares em royalties. Seu acordo com a Netflix foi outra bola fora, e ele ficou sem nenhum controle criativo sobre a série, deixando tudo nas mãos das frustradas feministas. Como ele mesmo disse, ele visitou o set de filmagens algumas vezes, mas ninguém na equipe da Netflix dava atenção para ele e o tratavam como se ele fosse ninguém. E isso nas próprias palavras do Andrzej Sapkowski, em entrevistas que ele concedeu. E essa falta de respeito por André e pelo material fonte ficou claro durante a série. Como disse o roteirista-chefe da série, Bo DiMeo, a equipe de roteiristas não só não gostava dos livros, como zombava da história e do seu material fonte. Eles consideravam tudo ultrapassado e problemático, mas como pode ser ultrapassado se a história se passa no mundo de ficção e em sua própria época? Mas consegui uma foto dessa tal equipe e olha só para esses palhaços, só dá sojado e feminista. Basta olhar para a estampa desses palhaços para perceber que eles nem sabem o que é uma história de fantasia. Só existem problemas em contratar palhaços progressistas e ativistas de esquerda para escrever roteiros, mas um deles é que eles não sabem escrever algo para determinada audiência, uma vez que eles estão perdidos no mundinho de unicórnio deles. Assim, eles só conseguem escrever para outros ativistas e feministas. Oh no, how terrible! That's just awful! How terrible! Oh no! O fato é que o fã tradicional de histórias de fantasia está pouco se lixando para o ativismo estúpido e para o feminismo carregado de personagens girl power. Qualquer um notou que a série é sobre a Yennefer e sobre a Ciri, enquanto Geralt fica de escanteio, parecendo muito triste. E não só ele, qualquer personagem masculino fica de escanteio, é subjugado pelas personagens femininas e são fracos e eles são sem graça, são neuróticos e controlados pelas mulheres. Não é de estranhar que essa série seja escrita por sojados. Eles não têm nenhuma ideia de como é o comportamento masculino. Uma segunda proteção dessa série, além do autor, poderia ser o próprio Henry Cavill, que era um grande fã da série nos livros e nos games, e conhecia a história de trás para frente, e não tinha vergonha de dizer isso. Então, isso aqui era mesmo problemático, já que o próprio ator sabia mais sobre o material fonte do que os roteiristas. Isso é uma piada. Além disso, não são essas pessoas que gostam dessas histórias de fantasia nos livros e games, como o próprio Cavill, que são os considerados tóxicos por eles? Fica a minha pergunta. E Cavill fez tudo o que podia para evitar que essa série se transformasse num desastre, mas era apenas um cara contra todo aquele retardamento coletivo, com todo aquele beautiful people. E lá, na terceira temporada, ele se encheu de vez e caiu fora da série. No meu caso, a minha paciência acabou no início da segunda temporada. A primeira eu consegui assistir, insistindo muito. Então, eu entendo o lado dele perfeitamente. Participar dessa série The Witcher hoje é um ritual de humilhação, principalmente para personagens masculinos. O desperdício do Cavill é o desperdício de um dos maiores talentos para esse tipo de história que temos hoje. Ele aceita os papéis que ele gosta, mas a sua participação é detonada por diretores e roteiristas completamente incompetentes. Então, o que sobrou, meu caro inscrito e também não inscrito que assiste agora esse vídeo?
mais uma temporada de uma série que ninguém está pouco se lixando e uma substituição do ator principal por um que não vai conseguir ficar à altura. Claro, eu não estou criticando o substituto, o Liam Hemsworth, que parece ser uma boa pessoa, mas parou no lugar errado e na hora errada. The Witcher, hoje, parece uma estranha mistura de mudanças raciais, em profusão, feminismo, girl power e uma história clássica, reimaginada para as supostas novas audiências. Essa série se transformou numa mancha que apareceu e que logo irá sumir. The Witcher deveria ter acabado anos atrás, ou nem mesmo deveria ter existido, se é para fazer isso que eles fizeram. Acabaram com o material fonte e eu não encontro nenhum motivo no mundo para alguém perder o seu tempo assistindo essa 4ª temporada do The Witcher. Então era isso, o link para o trailer da 4ª temporada está aí na descrição. Se gostou do que viu até aqui, se inscreva no canal e se não gostou, agradeço a visualização. Até o próximo vídeo!